Você já percebeu que muitas pessoas dizem querer prosperar, mas continuam ignorando os princípios mais poderosos que Jesus ensinou sobre riqueza? Elas trabalham, lutam, oram, mas ainda assim não saem do mesmo lugar. E não é porque Deus não quer abençoá-las. É porque Jesus revelou na parábola dos talentos um conjunto de leis espirituais e práticas que determinam quem cresce e quem permanece estagnado. O mais impressionante é que essa parábola, contada há mais de 2000 anos, descreve exatamente os padrões de prosperidade que vemos hoje em pessoas que multiplicam, pessoas que mantêm e pessoas que perdem o que têm. Não é coincidência. É a sabedoria divina. Jesus não contou essa parábola por acaso. Ele queria deixar claro que prosperidade não é somente resultado de oportunidade, mas de postura. Não depende apenas do que você recebe, mas do que você faz com aquilo que recebe. Muitos culpam a falta de recursos, culpam o ambiente, culpam a vida. Mas Jesus mostrou que a diferença entre quem cresce e quem retrocede está na mentalidade e na responsabilidade. 3 homens receberam talentos. 2 multiplicaram. 1 enterrou. Todos passaram pelo mesmo teste, mas apenas 2 entenderam o propósito. A primeira verdade da parábola é simples, mas profundamente transformadora. Deus entrega recursos conforme a capacidade de cada um. Isso quebra aquela ideia de injustiça que tantas pessoas carregam no coração. Por que fulano tem mais do que eu? Por que minha vida não progride? Jesus responde, e não se trata de comparação, mas de capacidade. Deus nunca entrega mais do que você pode administrar, mas também nunca entrega menos do que é necessário para começar. O que Ele coloca em suas mãos é suficiente para o seu próximo nível. Mas é sua responsabilidade fazer isso crescer. E aqui está um ponto que muitos ignoram: incapacidade não significa talento natural, mas disposição para desenvolver habilidades. O servo que recebeu 5 talentos não nasceu automaticamente preparado para multiplicá-los. Ele trabalhou, agiu, arriscou, se posicionou. Ele entendeu que Deus não recompensa intenção, recompensa ação. É exatamente isso que Jesus queria que entendêssemos: a prosperidade é uma parceria entre sua atitude e a direção de Deus. Se você não move, nada se move. O segundo princípio da parábola é igualmente poderoso: e naquilo que você não valoriza, você perde. O servo que enterrou o talento não perdeu porque tinha pouco, mas porque não fez nada com o que tinha. Ele recebeu algo valioso e tratou como se não tivesse importância. Quantas vezes fazemos o mesmo? Deus nos dá ideias, tempo, habilidades, oportunidades pequenas, e nós subestimamos. Dizemos que ainda não é suficiente, que não vale o esforço, que não vai fazer diferença. Mas Jesus foi claro: em quem despreza o pouco nunca verá o muito. Quem não honra o mínimo não está pronto para administrar o máximo. E observe a mentalidade do servo que enterrou o talento. Ele tinha medo. Medo de falhar, medo de arriscar, medo de assumir responsabilidade. Ele preferiu a segurança ilusória de não tentar. E Jesus mostra que esse medo paralisa a prosperidade. Não é o cenário externo que impede o crescimento, é o medo interno. O medo faz você enterrar seus dons, suas ideias, suas oportunidades. O medo faz você acreditar que Deus é duro quando, na verdade, Ele está te chamando para avançar. Pessoas que prosperam não são as que nunca têm medo, mas as que não se deixam dominar por ele. O terceiro princípio revelado na parábola é este: e multiplicação exige movimento. Os servos que prosperaram foram aqueles que imediatamente saíram para trabalhar com o que receberam. Eles não esperaram condições perfeitas. Eles não reclamaram da quantia. Eles não compararam seu talento com o dos outros. Eles simplesmente usaram o que tinham. Esse é um dos maiores segredos para criar prosperidade duradoura: em fazer o melhor com o que está disponível hoje. Deus honra ação, disciplina e responsabilidade contínua. A multiplicação começa no momento em que você se dispõe a agir. E então chegamos a uma das partes mais fortes da parábola, em a recompensa. Jesus diz que ao servo fiel o Senhor declara: e muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Isso significa que fidelidade produz aumento. Deus não promove quem é excelente apenas quando tem muito. Ele promove quem é excelente quando tem pouco. Deus não confia grandes responsabilidades a quem despreza pequenas tarefas. Quando você faz o pouco prosperar, quando cuida daquilo que está nas suas mãos hoje, Deus amplia seu território amanhã. Prosperidade bíblica não começa com abundância, começa com fidelidade. E antes de seguirmos para os próximos segredos revelados por Jesus nessa parábola, se esta mensagem está abrindo sua visão espiritual e financeira, inscreva-se no canal Bíblia e Prosperidade,
porque aqui você aprende, passo a passo, como ativar princípios que transformam sua vida. Agora vamos para uma das partes mais surpreendentes da parábola, aquela que mostra como a prosperidade pode se tornar permanente, e como também pode ser perdida. O quarto princípio que Jesus revela é este: em quem não cresce, perde. Essa é talvez a parte mais chocante da parábola. Jesus afirma que o talento do servo improdutivo foi retirado e entregue ao que mais tinha. Isso parece injusto para alguns, mas revela uma lei espiritual imutável: onde há movimento, Deus envia mais; onde há estagnação, Ele retira. Prosperidade não se mantém sozinha. Ou você está multiplicando, ou está diminuindo. Não existe zona neutra no reino de Deus. Jesus não premiou o servo que manteve o talento intacto. Ele considerou isso como negligência. Isso explica por que tantas pessoas sentem que as coisas estão escapando entre seus dedos. Elas não estão necessariamente fazendo algo errado, mas também não estão fazendo nada certo. Elas não administram, não desenvolvem, não progridem. E assim, o potencial diminui. Jesus ensina que a prosperidade é como uma semente: se não cresce, apodrece. E você precisa decidir diariamente se será o servo que usa ou o servo que guarda. O que usa multiplica. O que guarda perde. O quinto princípio é o coração da parábola: em Deus está sempre avaliando sua gestão. A prosperidade, segundo Jesus, não é um prêmio aleatório. É uma resposta divina à sua postura como administrador. O Senhor voltou para acertar contas com os servos, e Ele continua fazendo isso hoje. Não é apenas sobre dinheiro. É sobre como você administra sua vida, seu tempo, suas habilidades, suas oportunidades. Se você trata sua vida espiritual com negligência, isso gera consequências. Se administra mal suas finanças, isso gera escassez. Se desperdiça seus talentos, isso gera frustração. Mas se você cuida, organiza, investe, desenvolve, Deus abençoa, amplia e fortalece. E aqui está um detalhe profundo: Jesus não chamou o servo de fiel porque ele multiplicou, mas porque ele se comprometeu com aquilo que recebeu. A fidelidade vem antes da multiplicação. Deus não espera que você faça milagres. Ele espera que você faça a sua parte. O milagre vem depois. O sexto princípio é o que transforma a prosperidade de temporária para duradoura: prosperar é servir a um propósito maior. Os servos que multiplicaram seus talentos não fizeram isso por ego, mas porque honraram o propósito do seu Senhor. Prosperidade bíblica nunca é apenas sobre adquirir bens. É sobre expandir o impacto do reino de Deus por meio da sua vida. Quando sua prosperidade tem propósito, ela se torna sustentável. Deus não valoriza acúmulo, mas propósito. Não valoriza ostentação, mas mordomia. Ele dá mais a quem usa mais para o bem. O servo fiel recebeu mais responsabilidade, não mais descanso. Isso revela algo que muitos não entendem: em prosperidade aumenta sua influência e seu impacto, não apenas sua conta bancária. Pessoas que prosperam com Deus se tornam referência, suporte, base para outros. Elas se tornam fonte, não poço. Elas semeiam, ajudam, transformam vidas. Esse é o padrão de Jesus: quanto mais fiel você é, maior sua capacidade de servir. E agora chegamos à parte mais ignorada da parábola, mas talvez a mais importante para criar prosperidade duradoura: a visão espiritual do Mestre sobre o medo. O servo improdutivo tentou justificar sua paralisia dizendo que tinha medo. Mas observe a resposta do Senhor: e ele não aceitou essa desculpa. Por quê? Porque medo não é argumento para quem recebeu recursos e direção divina. Medo não justifica omissão. Medo não substitui diligência. Medo não produz resultado. Jesus deixa claro que, independentemente do medo, você deve agir. Isso significa que prosperidade começa quando você decide não deixar sua vida financeira nas mãos do medo: em medo de errar, medo de começar, medo de parecer pouco, medo de fracassar. Medo é o maior coveiro de talentos da história. E Jesus ensina que quem avança apesar do medo recebe multiplicação. Quem recua por causa dele perde o que tem. E antes de encerrar, Jesus revela a consequência final: ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa frase não é sobre favoritismo. É sobre movimento. Quem usa cresce. Quem não usa diminui. Quem multiplica recebe mais. Quem enterra perde. É uma lei espiritual tão real quanto a gravidade. E não importa onde você esteja hoje, se começar a aplicar os princípios de Jesus, a multiplicação será inevitável.
Agora que você entende a fórmula de Jesus para a prosperidade duradoura, tome uma decisão prática hoje e não enterre nada que Deus colocou nas suas mãos. Não enterre seu dom, não enterre seu tempo, não enterre sua oportunidade, não enterre sua fé. Use. Invista. Desenvolva. Abrace a responsabilidade. Quando você se torna um administrador fiel, Deus se torna seu multiplicador. E se esta mensagem abriu seus olhos para o que Jesus realmente ensinou sobre prosperidade, inscreva-se agora no canal Bíblia e Prosperidade e ative as notificações. Aqui nós revelamos, em profundidade, como aplicar princípios bíblicos que mudam sua vida financeira e espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar para a sabedoria de Jesus. Quanto mais pessoas entenderem esses princípios, mais famílias serão libertas da estagnação e da escassez. Prosperidade não é sorte. Não é acaso. É fruto de fidelidade, coragem e ação. Jesus já te deu a fórmula. Agora é sua vez de multiplicar.